Os nossos peregrinos seguiam o seu caminho quando chegaram a um belo rio que precisavam atravessar. Sentiram uma grande consolação e ainda maior quando, ao beberem da água da vida, descobriram que ela era agradável e refrescante para seus espíritos cansados. Nas margens do rio cresciam árvores frondosas, que produziam todos os tipos de frutos, e cujas folhas preveniam doenças comuns em pessoas que andaram muito e sentem exaustão. De ambos os lados do rio, havia lindos prados cheios de lírios viçosos que permaneciam verdes o ano todo. Chegando a um desses prados, deitaram-se e adormeceram, pois ali podiam descansar em segurança. Quando acordaram, comeram os frutos das árvores, beberam da água da vida e adormeceram novamente. E assim fizeram por alguns dias, enquanto permaneciam naquele lugar. Como ainda não tinham chegado ao fim da jornada, decidiram partir depois de comerem e beberem. Logo ali perto, o caminho e o rio se separavam, o que os deixou tristes. Apesar disso, não ousaram abandonar a estrada. Quanto mais se afastavam do rio, mais áspera a estrada se tornava, e os pés dos peregrinos estavam muito sensíveis devido à longa caminhada, o que os deixou abatidos. Mesmo assim, continuaram seu caminho, e viram um campo que era chamado de Prado do Caminho Errado. Cristão disse: se este prado seguir paralelo ao caminho, poderíamos segui-lo. E examinando melhor, viu um atalho que seguia ao lado da estrada, do outro lado do muro. Esperança perguntou: e se nos perdermos no caminho? Cristão respondeu: não é provável. O atalho segue paralelo à estrada. Convencido por Cristão, Esperança passou para o outro lado com ele, entrando no atalho, que era muito suave para os pés dos peregrinos. Mais adiante, avistaram um homem que seguia pelo mesmo atalho, chamado Vã Confiança. Perguntaram a ele para onde aquele caminho levava. "A porta celestial", respondeu o homem. "Eu não te disse", perguntou o cristão ao seu companheiro. "Agora podemos ter certeza de que estamos no caminho certo." E continuaram sua marcha, seguindo o homem à frente. A noite surpreendeu e ficou tão escura que não podiam ver o homem à frente. Este, não conseguindo ver o caminho, caiu em uma cova profunda, feita pelo inimigo para que caíssem os presunçosos, e se machucou muito na queda. Cristão e Esperança, ouvindo-o cair, perguntaram em voz alta o que havia acontecido, mas só obtiveram um profundo gemido como resposta. Então a Esperança perguntou: "Onde estamos?" Cristão não ousou responder, temendo ter se perdido. Ao mesmo tempo, começou a chover, e uma violenta tempestade se formou. Trovões e relâmpagos caíam e a água subia. Esperança lamentava, dizendo consigo mesmo: "Devíamos ter seguido pela estrada, como eu queria." Cristão disse: "Quem imaginaria que este atalho nos faria errar o caminho?" Esperança respondeu: "Eu pressenti isso e te dei aquele conselho suave, não falando mais claramente por respeito à tua idade." Cristão lamentou: "Não te ofendas, bom irmão. Sinto muito ter contribuído para que errasses o caminho e te expusesses a tal perigo. Perdoa-me, não fiz por mal." Esperança disse: "Sossega, irmão. De bom grado te perdoo e acredita que este acontecimento será proveitoso para ambos." Cristão exclamou: "Quanto me alegra ter por companheiro um irmão tão bondoso! Mas, em vez de ficarmos aqui, vamos voltar para a estrada." Esperança concordou: "Sim, querido irmão, mas deixa-me ir à frente." Cristão insistiu: "Isso não. Eu quero ir à frente. Se houver algum perigo, quero ser o primeiro a enfrentar, já que por minha causa nos perdemos." Esperança respondeu: "Não posso consentir, pois teu espírito está perturbado, e podemos nos perder ainda mais." Nesse momento, ouviram com grande alegria uma voz que dizia: "Reparem bem na calçada e no caminho por onde vieram, voltem." Mas as águas tinham subido muito, tornando o retorno perigoso. Como é fácil sair do caminho quando estamos nele do que voltar depois de o perder. Arriscaram a voltar, mas as trevas eram densas e a água estava tão alta que quase se afogaram várias vezes. Por mais que tentassem, não conseguiam. Então, encontraram um pequeno abrigo, sentaram ali e esperaram o nascer do dia, adormecendo de fadiga e cansaço. Próximo ao lugar, havia um castelo chamado Castelo da Dúvida, cujo dono era o gigante Desespero, dono das terras onde os peregrinos adormeceram. O gigante, logo cedo passeava por seus campos quando encontrou Cristão e Esperança ainda dormindo.
com voz ameaçadora, perguntou de onde eram e o que faziam ali. Somos peregrinos e nos perdemos no caminho. Miseráveis, disse o gigante, invadiram minhas terras esta noite, pisoteando minha plantação, são meus prisioneiros. Nada podiam responder, pois o gigante era mais forte e sabiam que estavam errados, então resolveram obedecer. O gigante os empurrou à frente e os trancou em uma das prisões de seu castelo, escura e repugnante para os pobres peregrinos.